Amados, a gente é igreja. E a gente é igreja porque a gente é filho. É impressionante como a Paula falou alguma coisa sobre tomar posse. Como é importante nós entendermos, né, essa realidade de se tomar posse das coisas de Deus. Isso acontece quando nós fazemos pela fé. Não é algo que a gente vê. E muitas vezes não é algo que a gente entende. Mas é algo que a gente sente. Mas muitas vezes a gente está tão abalado com as circunstâncias que até o sentimento ele fica confuso. Será que é? Será que realmente eu sou? Será que realmente eu posso? Será que realmente eu tenho? Quando Deus começa a liberar a palavra, e ao liberar a palavra, o mundo começa a ser construído, num determinado momento ele estabelece aquilo que ele mais ficou feliz. O homem. E ele entrega para esse homem, não só a terra, não só a oportunidade de plantar, de colher, de administrar, de fazer prosperar. Ele entrega para o homem só a capacidade de tudo, né? Mas ele entrega imagem e semelhança. Ele entrega para Adão a capacidade de ser parecido com Deus. De alguém olhar para Adão, você parece com Deus. Mesmo sem falar. E engraçado, né? Jesus, ele certamente foi a pessoa que mais nos amou. Mas ele nunca falou diretamente, eu te amo. Mas a gente não consegue pensar nisso porque a vida dele sempre mostra amor para a gente. E ele fala que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E muitas vezes a gente entende, mas como que eu vou fazer isso? Voltando, Deus se entrega para Adão a capacidade de nós olharmos para ele e falar assim, poxa, você parece com Deus. Tem alguma coisa que me faz lembrar, quando eu olho para você, de Deus. Mais ou menos quando alguém que conhece o Pascoal bem, e conhece os filhos do Pascoal, olha para o filho do Pascoal e fala, nossa, como que você parece o Pascoal? Carrega consigo a imagem, a semelhança, o jeito de andar, o jeito de falar. Compartilhou com ele os seus bens, compartilhou tudo que tinha. Gente, era uma vida perfeita, maravilhosa. Era plano de Deus para o homem, mas o homem, por ser absorvido por pecado, ele perde tudo isso, e a partir daí, aquilo que outrora nós receberíamos como herança, né? Essa semelhança, essa imagem, esse ser parecido com Deus, acaba se perdendo. Mas em Jesus Cristo, tudo isso nos é devolvido. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esse sentimento de verdade, de nós entendermos que no passado nós caminhávamos sozinhos, não tínhamos ninguém, talvez nós não poderíamos nem falar, eu sou filho desse Deus. Mas por conta de Jesus, eu posso falar, eu tenho um pai. É mais ou menos se nós pensássemos na questão das crianças abandonadas. E a gente sabe como é triste, por conta de guerra, por conta da pobreza, por conta da ganância, por conta da ambição, a quantidade de crianças que são sozinhas. Quando a gente vê alguém fazendo um orfanato, a gente fica muito feliz. E quando uma criança abandonada, que vive na rua, sem ter nada, dependendo das circunstâncias, e a Bíblia muito fala sobre não dependa das circunstâncias, não dependa das circunstâncias, ande por fé. Mas como que vai andar por fé se não sabe que isso existe? Como que a gente pode, como uma criança pode esperar algo de bom num mundo que fechou a porta para ela? Mas por um sentimento benevolente, alguém falou, olha, eu vou fazer um orfanato. Gente, e é digno de a gente ficar feliz e se emocionar com isso.
Poxa, que bacana, você fez um orfanato, você está ajudando as crianças, glória a Deus. E aquela criança certamente vai ficar feliz, porque ela tem algo que ela não tinha. Talvez o pão pela manhã, o almoço, o jantar, um local para dormir. É especial. Agora, quando uma pessoa, além de fazer orfanato, ela adota uma criança. Gente, a perspectiva mudou. A gente não está falando de estou te dando algo porque você precisa. Eu olhei para você, eu te amei, e eu quero que você agora faça parte da minha vida. Quando se adota uma criança, não se está falando sobre só necessidade, está falando ser. Aquele que adota, entrega para aquela criança algo mais. Não está pensando só na necessidade, numa questão pontual. Um dia você vai crescer e você vai embora. Não, a partir de agora, você passa a ser o meu filho. Você passa a dividir comigo tudo o que eu tenho. Você vai ter meu nome, você vai ter meu sobrenome. Você vai fazer parte do meu dia a dia. E, amados, é impressionante, pelo menos em algumas situações eu vejo isso. Eu imagino que talvez você tenha essa mesma sensação. Um pai, quando adota uma criança, aquela criança vai crescendo, com o passar do tempo, você fala, mas como que você parece teu pai? Se não fala que você é filho, que é um filho adotado, você não sabe. Porque é como se fosse um milagre. Você vai absorvendo as características. Ah, mas não é filho, né? Não tem um DNA. Mas, amados, por isso que eu estou falando, as coisas de Deus a gente tem que começar a acreditar diferente. Eu não preciso ter circunstância, eu não preciso ter marca, eu não preciso ter porta aberta, eu não preciso ter um caminho, porque Deus estabelece e faz as coisas para que Ele seja glorificado e a gente possa ver nessas coisas todas que Ele é Deus. Quando Ele entra na nossa vida, Ele quer muito mais do que simplesmente entregar algo. Ele quer muito mais do que simplesmente fazer com que a tua necessidade seja suprida. Ele está te chamando para você ser filho, para você participar do dia a dia dele, de ser parecido com ele. Então, quando nós olhamos alguém que adota uma criança, a gente olha, poxa vida, ele não está entregando só algo que diz respeito à necessidade, ele está entregando para ela nome, ele está restaurando a identidade. Amados, é isso que Deus faz conosco. Quando Ele morre lá na cruz, Ele fala assim, poxa vida, eu quero abrir o caminho para que novamente as pessoas sintam, né, o sentimento de filho, que outrora não tinha. Mas essa é a primeira parte. Cara, em seguida Ele quer que você seja filho. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nossos pecados são perdoados, o nosso nome é escrito no livro da vida, uma porta se abre para que eu entre, mas não volte, mas para que eu continue, para que eu perpetue aquilo que foi me entregue por amor. Amados, mais do que resolver problema, mais do que ajuda, é o que nós encontramos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, mais do que cuidar, mais do que se preocupar em perder ou padecer, né? O Senhor nos escolheu para que nós fôssemos filhos. Filhos. Mas todo aquele que o recebeu. O receber Cristo é um momento. Eu recebi ser filho. Agora eu sou filho. Eu tenho que viver sob a guarda, o amor, receber as características do meu Pai. Então, outro texto aqui, eu vou pôr e tirar o óculos, que a idade complica. João 1, 12 e 13. Mas todos quantos receberam, deu-lhe. Gente, essa expressão me chama muito a atenção. O poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, né? Mas de Deus. Amados, para muitos, receber ajuda resolve seu problema. A não ser que você não entenda de fato o seu problema, essa questão está errada. A gente não vive de algo que a gente somente recebe hoje. A gente vive de algo que nos faz viver todos os dias. Todos aqueles que receberam Jesus, Ele compartilhou aquilo que outrora compartilhara com Adão, o poder de ser filhos. A todos os que creu, Ele compartilhou o poder de ser filho. Então, amados, tem muito mais do que simplesmente você receber algo. Ou imaginar que Deus está pronto para você simplesmente por uma necessidade que você tenha. E a gente vê cada vez mais a igreja procurar o Senhor somente quando precisa. Como se não precisasse sempre. Como se não dependesse sempre. Mas nós precisamos entender essa realidade, da nossa realidade. O quanto nós precisamos de Deus. Não no sentido de circunstâncias, porque Ele mesmo fala que nós não devemos andar nas circunstâncias, mas no entendimento claro de que nós somos filhos e temos uma família. E contamos com o seu amor. E quando somos filhos, verdadeiramente compartilhamos das características, das capacidades. Ele não te chama simplesmente para te dar, embora Ele faça isso porque Ele é galardoador dos que o buscam. Mas Ele te chama para compartilhar com você o DNA, a essência dEle. O jeito que Ele é, a maneira que Ele fala, a maneira que Ele lida com as coisas. Porque o grande objetivo do Senhor é que nós, sendo filhos, possamos refletir a imagem do Pai. Quando olha para mim, embora eu passe dificuldades, embora eu passe lutas, embora eu passe momentos difíceis, eu continuo sendo filho. Eu continuo tendo nome e sobrenome. Eu continuo tendo herança. Deixa eu ler um texto com vocês, Romanos 8, 17 e 18. E se nós, filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amados, o Pai o ama, o Pai nos ama, mas muitas vezes nós passamos por luta que acaba tirando o Pai de perto, e parece que eu não tenho Pai. E muitas vezes nós sentimos isso em relação a Deus, porque estamos passando dificuldades, você já fala assim, poxa, Deus parou de me ouvir, Deus parou de falar comigo. Nesse tempo de luta que a gente não sabe, ou pelo menos tem impressão que não sabe o que vai acontecer, poxa, será que Deus não está presente? Será que Deus não está no controle? Mas a Bíblia fala assim, cara, se você perseverar, se você buscar, se você tentar resgatar aquilo que de fato você é, essa dúvida, esse medo por conta da dúvida, não vai determinar, não vai criar o teu caminho. Amados, quando nós somos filhos, nós sabemos que a despeito da circunstância, não vai se perder. Deixa eu ler um outro texto aqui para vocês. João 8,35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O filho fica para sempre. Outro texto, Efésios 2, 19 e 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. O Senhor nos está chamando para morar. O Senhor nos chama para nós convivermos,
nos relacionarmos. O Senhor nos chama para aprendermos dia a dia. O Senhor nos chama para termos a oportunidade de conhecer um ao outro como filhos. E tratar um ao outro como filhos, a fim de que o Pai seja glorificado. Amados, é tão importante nós entendermos essa questão de paternidade, de entendermos essa questão da identidade, porque sem paternidade, sem identidade, a gente não sabe quem nós somos. E isso é fundamental na definição de quando exerceremos os nossos papéis de marido, de esposa, de servo, de senhor. O que eu sou? Quem eu sou? Se eu simplesmente depender de mim mesmo, um dia eu sou feliz, o outro dia eu sou triste. Um dia eu posso, outro não. Mas e o livre-arbítrio? Tenta ter liberdade com medo. Tenta ser livre com alguém te perseguindo. Nesse mundo que jaz no maligno, como a Paula falou aqui, gente, o tempo cada vez vai ser pior. E eu vou ser o que nesse mundo? Mais um, com a vida demandada pela circunstância? Ou alguém que tem convicção de que Deus é Deus e Ele é meu Pai? De que eu posso contar com Ele a despeito dos meus resultados? Que eu posso esperar nele a despeito de poder ou não, porque Ele que me capacita. Mas tudo isso, como que nós alcançamos? Pela fé, em acreditar, em deixar de lado aquilo que muitas vezes eu sinto. Eu não sinto vontade de ir na igreja, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu não sinto vontade de ajudar aquela pessoa, eu não consigo perdoar, eu não sinto porque eu tenho que perdoar, porque aquilo que ela fez é muito terrível. Amados, essa perspectiva é totalmente do homem. Quando a gente consegue largar essa perspectiva e olhar para Deus, e como sendo filho de Deus, herdeiro de Deus, compartilhando tudo o que Ele tem, amados, eu te garanto que você vai conseguir fazer muito mais do que como homem você faria. Mas eu preciso me desprender. Como que eu vou voar se eu continuo com o pé na terra? Como eu consigo viver as coisas de Deus, os milagres, os prodígios, as maravilhas, as questões mais extraordinárias de Deus, se eu quero viver como um homem? Somente contar com as perspectivas de um homem, nascido da carne, nascido do sangue? Não, você tem que nascer do Espírito. Você precisa romper essas barreiras que nos prendem às circunstâncias. E a única maneira é eu realmente conseguir entender que Deus é Pai. E a maior alegria dele não é somente ver os teus resultados, se você arrumou um emprego, se você passou na faculdade, se você prosperou, se você comprou, deixou de comprar. A alegria dele está em ver você perto dele. A alegria dele está em você fazer parte das coisas dele. Como um pai natural sente. Eu tenho prazer de ver meu filho prosperar. Eu tenho prazer de ver meu filho caminhar na direção de um futuro bacana. Mas eu tenho mais prazer de quando meu filho está comigo. Gente, Deus tem prazer em Jesus. Mas para que todos nós tivéssemos oportunidade de estar com Ele, Ele abriu mão de Jesus, permitiu que Jesus viesse na terra e como homem morresse na cruz. E no momento mais difícil que Jesus estava passando, Deus virou as costas para ele. Mas entender o tamanho do amor de Deus é fundamental para que nós consigamos entender quem nós somos. E o que se pode fazer nesse mundo perdido, andando de fato com Deus. Quando você é filho, você faz parte, como eu falei, o servo vai embora, fica um tempo, compartilha um tempo, é feliz por um tempo, mas aqueles que estão com Deus, não vai embora, vai ficar para sempre. Então não pode se ter dúvida do que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que Deus tem para mim hoje, e hoje Ele tem para mim vida eterna, hoje Ele tem para mim salvação. Hoje Ele tem para mim paz. Hoje Ele tem para mim alegria. Hoje Ele tem para mim prosperidade.
Hoje Ele tem para mim capacidade para que, a despeito da luta, eu faça dela simplesmente um obstáculo, não uma barreira que me impede de seguir, mas um obstáculo que eu tenho que superar. Amados, eu não posso abrir mão dos obstáculos. Mas se eu não entender quem eu sou e o que eu posso fazer, o obstáculo vai se tornar uma barreira. E ele vai fazer com que você, ao invés de passar aquele obstáculo, crie um atalho. E, amados, nós vamos criando os atalhos na vida. E eu pego uma rua, eu preciso chegar lá na frente, mas não tem espaço. Em vez de eu tentar resistir, ser forte para resistir, eu vou pegar um atalho para a esquerda, aí pego um para a direita, para a esquerda. Gente, é tanto atalho na vida, daqui a pouco você fala assim, para onde eu vou? Quem eu sou? Para que Jesus me chamou? Por que eu estou numa igreja de domingo? Aparentemente parece ser uma pergunta fácil de responder. Mas sabe que não é? A gente não vem na igreja de domingo, por exemplo, seria a resposta de muitos, para receber. Eu vim de domingo na igreja para adorar, para agradecer, para jubilar. E como bônus, Ele entrega-nos a oportunidade de conhecer um pouco da vontade dEle. E domingo a domingo vai se fazendo, né? Vai se construindo, né? Cada vez mais filhos. Para que lá na semana nós possamos entregar, nós possamos viver, nós possamos ser filhos. E como filhos, podemos receber de Deus mais e mais. Na segunda-feira, o trabalho, aquele problema difícil, aquela escolha, aquela aquisição. Aí você para, Deus, eu sou teu filho, me ajuda, me direciona. Não como uma oração religiosa, mas como alguém que de fato espera ouvir do Senhor uma direção. Mas como ouvir algo que vai ser tão determinante na tua vida, se de fato você não colocar nela importância que ela precisa ter. Mas quantas vezes fazemos escolhas sem perguntar para Deus se aquilo é certo? Por quê? Estamos diante de um obstáculo ou estamos diante de uma barreira? Se é obstáculo, a gente ultrapassa, Deus nos ajuda. Se nós lidarmos com aquilo como uma barreira, eu tenho que tomar uma escolha, eu tenho que fazer isso, porque muitas vezes a escolha do Senhor não é você passar, é você esperar. A própria Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas. Eu podia já ter ido para Portugal, mas eu entendo que Deus tem algo para nós aqui ainda. Por mais que desejemos, por mais que eu sinta falta das pessoas, que as pessoas sentem falta lá, mas por que eu vou criar um ambiente onde não existe? Se Deus quiser, Ele faz. E quantas vezes na nossa vida a gente está diante de uma situação e a gente quer, e quando a gente quer, ninguém nos segura. Não é verdade? Ninguém nos segura. Mas talvez se você tivesse habilitado, ou se sentisse à vontade, na casa do Pai, gente, eu estou falando de fato, né? Se sentisse à vontade, eu vou chegar na casa do meu pai, eu não vou me preocupar, a casa do meu pai, é minha casa, mas eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, mas a casa do meu pai, eu me sinto à vontade, eu vou abrir a geladeira, eu vou sentar no sofá, eu vou ter alegria, eu vou ter prazer, porque o Senhor, mais do que entregar alguma coisa para a gente receber embora, Ele quer que a gente fica. Então isso é ser casa de Pai. A igreja é a casa do Pai. Eu preciso sentir à vontade, eu preciso me sentir participante. Isso aqui é meu. Todos nós somos herdeiros disso tudo aqui. E se sou herdeiro, eu não sou servo, eu não vou embora, eu faço parte disso, por que eu trato muitas vezes como se fosse algo estranho, que eu vou e volto, bato para entrar? O Senhor está nos convidando para nós termos liberdade com Ele, para nós olharmos para Ele e não imaginarmos, em hipótese nenhuma,
que Ele deixou de nos amar porque a gente fez alguma coisa errada. Isso é o mundo que faz. O pai se entristece porque as coisas erradas que o filho faz traz consequências. E as consequências trazem tristeza. Esse é o motivo da tristeza do pai. Nunca rompimento. Nunca agora você fica lá fora. Mas eu preciso te consertar. Mas, amados, como que eu vou consertar alguém se eu não conseguir ministrar o amor? Como eu vou ver uma pessoa que faz alguma coisa errada comigo, melhorar se eu não der para ela a oportunidade, através do perdão, de conhecer o amor de Deus, que ela está recebendo por conta da minha atitude? Ah, mas eu estou entregando para ela algo que ela tomou de mim. O único direito que eu tenho agora é me vingar. Mas isso é visão de homem. A visão de Deus faz com que, através do primeiro passo dado na direção do conserto, de fato conserta. Agora, como que você vai esperar uma pessoa que não tem Deus fazer isso? Ou, às vezes, a gente vê um irmão pisando na bola com a gente. Mas isso não faz dele maior ou menor em relação a Deus. Se eu estou ligado com Deus, eu vou conseguir olhar para Ele como filho e vou dar para Ele uma oportunidade. E vou dar para Ele uma chance. Se Ele aproveitar, muito bom. Se não, Ele vai continuar sofrendo. Mas a minha parte está feito. Agora, como é que eu consigo fazer isso? Como eu consigo perdoar alguém que pisou na bola comigo? Que está me devendo? Se você conseguir enxergar algo maior do que as coisas que te rodeiam. Você consegue enxergar mais do que você simplesmente lidar com as coisas desse mundo. Deus não chamou para que nós fizéssemos desse mundo o nosso lugar de morada ou do nosso lugar de eternidade. Ele quer que aqui nós possamos trazer o reino dos céus. Não se vive nesse mundo se nós não recebermos de Deus o sentimento paterno, o sentimento de filho. Tem um texto que está em Lucas, capítulo 15, dos versículos 19 a 20, que é uma das palavras mais conhecidas da Bíblia. Uma das palavras que traz tanto ensinamento, mas que normalmente nós colocamos como protagonista, até porque a parábola chama a parábola do filho pródigo, um jovem que vai embora de casa. Ele era filho, mas por conta das circunstâncias, ele se levanta e fala: eu não quero ser mais filho, mas eu quero minha herança. Eu tenho, mas não sou mais filho. Eu preciso voltar lá para Gênesis e entender que Deus entregou para o homem a capacidade de administrar. Só que o homem perdeu a capacidade, só que não perdeu a vontade. Ele continua desejando fazer as coisas. A única coisa que tem que ficar mais claro, que ele não tem mais capacidade de fazer as coisas, porque ele não tinha mais Deus. E foi justamente isso que aconteceu com o filho pródigo, no texto lá de Lucas, capítulo 15, de 19 a 20. Ele vai embora, ele pega o dinheiro do pai, ele sai andando, e anda muito, compra, vende, se diverte, se alegra, e o pai estava lá. Mas a gente está olhando só o filho estava totalmente na circunstância terrena. Totalmente. Ele tinha vontade, mas não tinha capacidade. Ele queria algo, mas ele nunca se tornaria algo. E o final da história do menino é ele chegar a um determinado momento, ele para. Eu acho que isso é cuidado de Deus, porque muitas vezes acontece com a gente. E se não houvesse essas oportunidades, ou seja, quando eu já não tenho mais para onde ir, Deus mostra um caminho de volta. Como Ele é misericordioso. Como Ele é misericordioso. E Ele fala: poxa vida, na casa do meu pai, os servos se alimentam muito bem. E eu estou aqui comendo resto de comida de porco. Se eu tivesse na casa do meu pai como servo,
eu me alimentaria mais. O retorno desse jovem não tem a ver com o pai. O retorno desse jovem tem a ver com a oportunidade de ele ter uma vida melhor. Na perspectiva dele. Na perspectiva caída. Na perspectiva inflamada das coisas erradas que ele fez. Ele já não sentia filho, ele já não sentia digno. Ele já começou a acreditar que o pai dele não receberia ele. Ele já começou a acreditar que ele chegaria na casa do pai, ele seria tratado com raiva, com ódio. Agora eu vou me vingar, eu não te falei para você não ir. Quando a gente olha da perspectiva do jovem, a gente vê uma cena muito ruim. Embora ele volta para a casa do pai. Mas na perspectiva do jovem, a gente vê um mundo operando na vida de uma pessoa. Alguém que erra vai pagar. Alguém que abandona vai sofrer. Alguém que faz alguma coisa errada tem que perder. E a gente precisa se inserir nessa realidade. Porque quantas coisas erradas nós fazemos. Num mundo sem pai, a gente não teria onde socorrer. Num mundo sem família, nós não teríamos pessoas parecidas conosco para poder, me absorve, me abraça. Amados, a igreja, ela faz parte desse processo de abraço de Deus. Mas quando nós somos igreja, quando eu me sinto responsável, quando como eu sinto como se meu nome tivesse naquele contrato social, me sinto como se a estrutura de pé realmente fizesse parte daquilo que eu conquisto no meu dia a dia, abençoado do trabalho que Deus me dá, uai. Eu não sou mineiro, gente, mas eu falo uai. A família, ela faz parte do abraço de Deus. A igreja faz parte do abraço de Deus. Mas a gente está tão machucado pelas dificuldades que o próprio Senhor fala, fica ligeiro, porque os dias são maus. Mas não percam a convicção, não abram mão das promessas. E a principal delas, Deus é Pai. Deus te ama. Deus quer que você viva em alegria. Amados, Deus não quer que você simplesmente viva. Ele quer que você viva e consiga olhar para trás e os dias que passaram você fala assim, que legado. Eu não simplesmente passei pelo mundo, não, mas eu deixei marcas. As marcas de Cristo na nossa vida. As marcas de Cristo é dor, é vergonha. E Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. As nossas marcas, por conta dos nossos pecados, estão na cruz. A vida de Cristo precisa ser vivida por nós. Essa perspectiva de alguém mais do que vencedor, de alguém poderoso, de alguém que não fica preso nas circunstâncias, mas tem poder, através das palavras de abrir. Mar se abra, se abriu, mas se não se abrir eu vou caminhar por cima. Amados, quanto a gente tem exercido daquilo que a Bíblia fala que nós podemos, pela fé, sobre cura, sobre restauração de casamentos, sobre perdão, sobre prosperidade financeira, sobre prosperidade emocional. Quantos casamentos, quantos casais estão vivendo juntos, mas como se não fossem mais uma única carne. A gente tem aceitado a perspectiva do filho pródigo muito fácil, porque como ele, a gente esqueceu que do outro lado tem uma outra história. Do outro lado tem uma outra perspectiva. Não é de homem. Não é de alguém que muda, mas de alguém que ama. Quando olhamos pela perspectiva do filho pródigo, a gente vê todas essas derrotas. Mas quando a gente olha para o pai, a gente vê Deus falando para nós hoje que nós somos filhos. E quando nós entendemos isso, nós não apenas vamos receber o alimento que o filho pródigo desejava tanto. A gente vai receber tudo que o pai
dá para um filho que ama. O filho queria só comida, mas o pai tinha nome, tinha identidade, tinha o sentimento de pertencimento. Deu a ele novamente, que para o pai nunca mudou o sentimento de filho. O filho, quando vê o pai, ele fala: bom, agora o que vai acontecer? E o pai, quando vê o filho: meu filho amado voltou. O que o filho fez não mudou o que o pai sentia. O que o filho perdeu não fez com que o pai perdesse. Não fez com que o pai perdesse. O que o filho plantou e não colheu, não deixou que o pai continuasse plantando e colhendo. Muitas vezes nós queremos tratar Deus como se Ele fosse um de nós. Mas é justamente o contrário. Deus quer que nós sejamos como Ele. Deus quer que nós andemos como Ele anda. E não o contrário. Nós não temos esse poder de mudar Deus, mas Deus tem o poder de nos mudar. Deus tem o poder de transformar a nossa mente. Deus tem o poder de transformar a nossa identidade, de restaurar aquilo que foi perdido por conta de relacionamentos ruins do passado, por conta de escolhas ruins do passado, por conta de pessoas que passaram pela nossa vida e deixaram marcas terríveis de dor. Mas quando nós temos no coração a convicção de que Deus nos ama, nós passamos a parecer com Ele. E aquilo que o outro faz não nos abala mais, porque se nós nos abalarmos, nós nunca vamos poder mudar a realidade de uma pessoa caída, como foi do filho pródigo. Não foi o retornar do filho pródigo que mudou ele, embora a gente sabe que o arrependimento é fundamental, mas o retorno dele era por conta de necessidade. Mas a abordagem do pai é por conta da verdade. Deus nunca deixou de ser pai. Deus nunca deixou de nos amar. Deus sempre busca estar conosco. E tem outra coisa. Quando a gente pensa como um filho pródigo, a gente só pensa na questão: eu perdi, eu caí, eu fiz errado, eu sou terrível. A única coisa que a gente pensa é em derrota. Mas quando a gente começa a pensar em Deus, quando a gente começa a entender o que Deus espera da gente, a gente começa a entender que não tem a ver só com acertar ou errar. Tem a ver com estar ou não estar. Isso vai nos levar a pensar o quanto nós temos buscado Deus, não por aquilo que Ele tem para nos dar, mas por conta daquilo que Ele é. Não tem mais a ver sobre eu ter ou não ter. Tem a ver com o entendimento, claro que eu sou filho, eu quero estar com meu pai. Tem a ver com que eu ser filho, eu quero compartilhar cada vez mais com as características do meu pai. Eu quero ser parecido com ele, eu não preciso perder para começar a buscar a ganhar novamente. Eu sempre posso, em Deus, ter mais. Mas principalmente no que diz respeito a ser parecido com Ele. A ser imagem e semelhança. A fazer mais do que o próprio Jesus fez. A ter muito mais capacidades do que nós mesmos temos capacidade de ter. Mas entendendo que tudo isso cumpre dois papéis. Num primeiro momento, fazer com que as pessoas conheçam Deus através da nossa vida. Sendo filhos. Quem você é? Sou filho de Deus. Eu carrego comigo todas as características dele. E tenho buscado a cada dia ter mais características. Agora, quando a gente fala de Deus, a gente está falando só de poder, né? Vamos lá, forte, Thor, super-homem, essas coisas todas. Mas a primeira deles tem a ver com que as pessoas conheçam Deus através de nós. Mas a mais importante de todas, convivermos com Deus. O maior louvor que nós demos ao Senhor é a nossa vida. O maior louvor, maior adoração, maior marca de gratidão. Não tem a ver com os braços levantados, com um canto bonito, com uma oferta no altar. A maior demonstração de louvor a Deus é a nossa vida. É o que nós fazemos com ela em relação a Ele. É o que nós fazemos com o nosso tempo em relação a Ele. A maior alegria de um pai é ter seu filho do seu lado. E o maior cuidado que o pai tem em relação ao filho é dar a condição disso acontecer. Mesmo lidando com a liberdade do outro. O que Deus está falando para a gente hoje é para que nós restauremos o nosso relacionamento com Ele. Que de verdade possamos olhar para Ele como Pai. E não simplesmente falar de nome, eu tenho um nome, como uma criança recebe um nome quando é adotada. Mas apresentar, a partir do nome, a sua própria vida. Que o dia a dia, que o nosso dia a dia,
possa apresentar Deus para as pessoas. Não de uma forma religiosa, mas de uma forma prática, de uma forma cotidiana. Ter a capacidade de saber que nós estamos acima de todas as coisas em Deus. Não nos dá a possibilidade do orgulho, da arrogância, da prepotência, mas nos dá a capacidade que somente Deus tem, por saber quem Ele é, de abaixar e lavar o pé de um discípulo. Lavar o pé de um discípulo. Quando eles estão questionando quem é o mais forte, quem é o mais importante, quem vai sentar na direita ou na esquerda, ele se levanta e fala assim: você quer ser igual a mim? Faça o que eu faço. Jesus é aquele que ensina que a maior ferramenta que nós temos não é muitas vezes estarmos de pé diante do nosso inimigo, é estarmos de joelho no nosso quarto orando. Diferente do mundo. Muitas vezes achamos que o nosso discurso, nossa capacidade, a nossa retórica é suficiente para convencer, onde a Bíblia fala que quem convence é o Espírito, que habita em nós. Mas Ele fala através de nós. Amados, muita coisa nós precisamos fazer para chegar nesse nível. Mas a primeira delas é nós reconhecermos que Ele é Pai e que nós somos filhos. Que Ele nos ama, independente do que fazemos. Mas Ele luta para que nós venhamos fazer cada vez melhor. E mais do que isso, Ele luta para que nós sejamos cada vez melhores. Primeiro momento, para que as pessoas conheçam o dele, conheçam Deus, através de nós. Aí uma reflexão pessoal. O que eu tenho feito para que as pessoas me conheçam? Melhor dizendo, o que eu tenho feito para que as pessoas conheçam Deus? Ontem eu estava num casamento, eu achei uma coisa maravilhosa. Gostei muito. Quando os noivos falaram sim, os pastores disseram: agora vamos ouvir o sim de Deus. Vamos fazer silêncio. As pessoas têm visto Deus na tua vida. As pessoas têm conhecido o amor de Deus através do teu amor. O dinheiro que a gente fala, que é a capacidade de Deus se revelando a nós, tem servido a Deus em amor para que outras pessoas se sintam cuidadas. Eu consigo enxergar uma pessoa que está na rua, debilitada, ou talvez suja, ou talvez fedida. Eu consigo ultrapassar aquela cena e encontrar ali, também tem um filho de Deus, né? Uma pessoa que Deus ama. Ah, pastor, mas a gente sabe que filho de Deus é quem aceita Jesus. Mas talvez aquela pessoa está precisando que você chegue até ela e fale para ela quem ela é. A gente está conseguindo romper as barreiras do mundo. Essas barreiras só se rompem quando nós de fato entendemos quem nós somos em Deus. E busquemos essa realidade. Não simplesmente juntemos, né, para termos algo. O Senhor sempre espera que sejamos algo. Então, em primeiro lugar, gente, Deus te chamou para você refleti-lo. Gente, não é condicional. Não é optativo. É condicional. Quando você fala assim, eu sou cristão, eu sigo Jesus Cristo, você tem que ser um pequeno Jesus onde você está. Você não tem que morrer na cruz porque ele já morreu, mas você tem que viver a vida dele. E a gente aprende nos evangelhos o que Jesus fez. Ele amou o próximo, ele buscou o próximo, ele ensinou, ele curou. Pastor, eu tenho poder de cura, eu não tenho, mas Deus tem. Mas ele me compartilha comigo o poder de cura. Mas eu só vou curar se eu estiver ali, buscando as pessoas, caminhando, indo atrás, procurando oportunidade, procurando uma forma, procurando um meio, lutando contra o nosso eu. Porque a gente não vai ter vontade de estar em determinados lugares, com determinadas pessoas, fazendo determinadas coisas. A gente não vai querer perdoar nunca quem fez mal, se nós dependermos de nós mesmos. Nós não vamos buscar os diferentes, só vamos buscar os iguais. Mas quando nós restauramos esse sentimento, esse entendimento e essa realidade de sermos filhos, a nossa maneira de pensar começa a mudar, as barreiras começam a ser ultrapassadas. E a gente olha para trás, a gente vê uma barreira, a gente já tem um testemunho para contar. Olha, eu fiz isso e por conta disso eu estou vivendo isso. Não porque você fez, porque Deus fez por você. Como igreja, como que eu posso me apresentar para que a sociedade veja Jesus? Mais do que um lugar cheio de gente, onde as pessoas passam na rua e vê o louvor, vê a palavra. Eu não posso me acomodar, eu não posso me acostumar. O Senhor nos chamou para sentarmos à mesa. Se nós não tomarmos cuidado, as migalhas que caem do chão já são suficientes. E para quem está com fome, gente, migalha, como aquela mulher fala assim, para mim está bom. Mas Jesus não morreu na cruz para que a gente fique pegando migalha. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos filhos e sentássemos na mesa. Em segundo, Ele quer que nós nos relacionemos com Ele como filhos.
Ele nos chama para sermos amigos. Ele nos chama para sermos trabalhadores. Mas Ele quer que nós sejamos filhos. E compartilhemos com Ele tudo que Ele é. Tudo que Ele tem. Que tenhamos prazer de conversar com Ele. Que a oração deixe de ser, parece algo penoso. Mas é o desejo de você estar com alguém que você gosta. De você procurar alguém que te faz falta. De você deixar com que Ele fale. Porque ao falar, a fala dele te enche, te completa, te traz plenitude. Amados, quando eu falo que a igreja de domingo é um lugar de adorar, porque é o momento de nós agradecermos o que Ele vai fazer se nós deixarmos. Todos os dias Ele falar conosco, todos os dias Ele nos abençoar, todos os dias Ele nos ajudar a escolher, todos os dias Ele ajudar a nós sermos cada vez mais parecidos com eles. Se nós buscarmos a Deus todos os dias, vai ser muito fácil nós chegarmos no culto domingo e estarmos extremamente felizes para adorar com liberdade, com avivamento, como a pastora falou. Amados, o avivamento não está aqui. O avivamento começa no nosso dia a dia, no nosso devocional. O avivamento começa na nossa oração, no nosso Mateus 6,6. O nosso avivamento começa no nosso joelho no chão, com o nosso jejum. O nosso avivamento começa quando eu converso com Deus, quando eu ouvo o seu louvor, quando eu falo de Deus para alguém, quando eu atravesso a rua e cumprimento o vizinho. Com objetivo, com propósito. Característica de filho é ser parecido com o Pai. E promover tudo que o Pai faz. Eu não imagino que aqui nós tenhamos filhos pródigos, que andaram distante fazendo um monte de coisa errada. Mas eu posso imaginar que muitos talvez não estejam se relacionando com Deus como filho. Ou seja, não conseguem ver Deus como Pai. Talvez por conta dos erros dos nossos pais. Talvez por conta dos erros das pessoas que nos cercam, que deveriam ser modelos e não são. Mas a verdade é que nós precisamos restaurar isso. A verdade é que nós precisamos restaurar o nosso relacionamento de pai para filho, de filho para pai. Se nós sairmos aqui nesse domingo com o desejo de falar, Deus, se tem alguma coisa errada no nosso relacionamento, me ajuda, eu quero consertar. Eu quero voltar. Não como filho pródigo que desonrou o Senhor, pegando tudo que você tem e gastando lá fora. Mas como aquele que mesmo tendo, sei que posso ter muito mais, se eu andar do teu lado, da maneira certa. Se você tem um desejo, hoje, de reconciliar com Jesus, não pelas coisas erradas, chega uma hora que a gente não quer discipular os nossos discípulos só falando, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Sabe, pecado, pecado, pecado. Chega uma hora que a gente começa a falar assim, cara, vamos mudar o patamar, vamos subir a régua. Eu não quero falar sobre os erros de Pedro, mas eu quero falar sobre os erros de intenção. De fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Eu posso ir para a direita ou para a esquerda. Eu tenho essa escolha. Mas se a esquerda não for a vontade de Deus, eu for por ela, eu estou errado. Porque está falando sobre a vontade. Então, conhecer cada vez mais a vontade do Senhor. Sabe, está muito afinado, muito alinhado, muito conectado com o Pai. Muito conectado com o Pai. Passei do medo dos erros. Eu não quero errar fazendo uma coisa que Deus não quer que eu faça. Se você quer restaurar, se você quer dar um passo na direção de um relacionamento muito mais próximo de Deus, eu quero te convidar a ficar de pé para orar comigo, para a gente terminar. Eu queria que você ficasse à vontade, porque se é a casa do Pai, é a casa do Pai. A gente não está aqui avaliando se é certo, se é errado, se é bom. A gente está falando, Deus, eu quero começar um tempo novo contigo. Eu quero ouvir a tua voz, eu não quero que nada venha me atrapalhar. Eu quero ter alegria no meio da tristeza, eu quero ter força no meio da fraqueza. Eu quero ter uma palavra, enquanto todo mundo está desesperado, eu quero ter uma palavra que aponte para ti. Eu quero convidar você a ser filho hoje. Eu quero que você feche os seus olhos e pela fé, você sinta o abraço de Jesus, você sinta o carinho de Jesus. Você sinta ser aceito. Se você tem alguma coisa que você tem feito, que tem desagradado a Deus, que você sabe que é errado, peça perdão agora. Mas se você quer algo mais, se você fala, Deus, eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero que o Senhor me mostre, né, o caminho, o lugar onde eu devo estar. Me mostre. Eu não quero mais viver preocupado com o pecado. Eu quero viver, Pai Todo-Poderoso, buscando a tua vontade. Eu quero ser a igreja que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Não por conta de usos ou costumes, não por conta de roupa, não por conta de locais. Porque o Senhor nos convida para nós adorarmos em todos os cantos, em todos os lugares. O Senhor nos chama para sermos Pai Todo-Poderoso, o Senhor em todos os lugares. O Senhor quer que nós tenhamos voz profética. O Senhor quer que nós tenhamos misericórdia. O Senhor quer que nós tenhamos amor. Mas como o Senhor Jesus, nesse mundo mal, conseguir romper, Senhor Jesus, as cadeias que nos prendem por conta daquilo que os outros fazem. A única maneira, queridos, é nós olharmos para aquilo que Deus faz. A única maneira é nós olharmos para aquilo que Deus fez. Nós precisamos aprender a olhar para o alto. Nós precisamos olhar para Deus, porque de lá vem o nosso povo. Não deixe que o mundo roube a tua paz. Não deixe que o mundo roube a tua alegria. Não deixe que o mundo roube o fogo do Espírito.
Não deixe que o mundo roube a tua força do imponderável, do impossível, a capacidade de dizer aquilo que não se pode fazer, o que o homem não faria, mas sabendo que Deus é Deus, Ele te otorgou poder, Ele te otorgou condição de falar em nome de Jesus: vá, anda, seja curado. Um filho que esteja distante dele, uma família que está sendo levada a ser destruída, casais se separando, há pessoas morrendo. Fala: Deus, eu tenho em Ti, eu quero exercer cada vez mais essa verdade, quero ser cada vez mais essa igreja que Te ama, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes que falam por si só de um Deus poderoso. Mas acontece isso agora, e a partir de agora nós queremos romper essas coisas todas e dizer que elas fazem parte do passado, que daqui para frente nós viveremos de forma íntegra, de forma integral, de forma poderosa, tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, pedindo perdão pelos nossos medos, pela nossa raiva, pelas palavras duras que tantas vezes falamos, pelas vezes que nós olhamos para pessoas com indiferença, imaginando que elas sejam qualquer pessoa. Amados, Deus não trata ninguém como qualquer, e foi justamente a maneira de amar que Ele mudou a vida das pessoas, como mudou a nossa vida e continua mudando. Talvez uma das maiores coisas que Jesus fez foi liderar 12 homens para mudar a história do mundo. E Ele continua liderando, e Ele continua ensinando, Ele continua capacitando para todos aqueles que desejam segui-los. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa escolha hoje. Mais do que ser uma igreja que se reúne, nós sejamos uma igreja que se reúne para se espalhar, que se reúne para influenciar, que se reúne para poder transformar, entendendo que a transformação começou em nós, que a transformação acontece em nós todas as vezes que nós ajoelhamos e falamos: Deus, eu preciso de Ti. Entendendo que a porta sempre vai estar aberta, entendendo que o Pai está sempre com o braço aberto para você, para te receber, não como mais um, sempre como filho, não apenas para te dar a comida que vai te manter vivo, porque no momento da fome a coisa que nós queremos mais é comida, no momento de desespero é o dinheiro, aquela coisa toda, mas logo em seguida já começa a acontecer as outras necessidades. O Pai não entrega só comida, o Pai restaura a identidade, Ele devolve as características que o mal quer tirar de nós, mas Deus sempre está devolvendo. Eu oro em nome de Jesus para que você, saindo daqui como filho, você resplandeça como nunca antes a glória do Pai. Deus, em nome de Jesus eu quero te pedir, Pai, primeiramente, Senhor Jesus, pedir perdão, Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tantas palavras, Senhor Jesus, duras que falamos contra as pessoas que nós amamos, pensamentos, Pai Todo-Poderoso, que dividem, que destroem, sentimentos, Pai Todo-Poderoso, que não compartilham dos Teus sentimentos, segredos, Pai Todo-Poderoso, que muitas vezes achamos que ninguém sabe, mas o Senhor sabe de todas as coisas, ações e intenções, Pai Todo-Poderoso, que competem, Senhor Jesus, com o nosso semelhante, que afasta, Senhor Jesus, as pessoas de nós, quanto mais de Ti. Senhor, nos ajuda, Pai, por isso nós queremos te pedir perdão, nos ajuda, Pai, a sermos melhores, pessoas melhores, não das nossas próprias convicções, mas segundo a Tua vontade, Deus. Que nós deixemos de olhar, Senhor Jesus, para aquilo que nós fizemos, entendendo que aquilo foi feito por nós mesmos, e começamos, Pai Todo-Poderoso, com um olhar de gratidão, com um coração de gratidão, Senhor Jesus, te louvar, porque tudo que temos e somos é fruto do Teu amor. Outrora, Senhor Jesus, não fosse dessa forma, nós não teríamos nem capacidade de escolher, mas o Senhor, com o Seu infinito amor, nos trouxe para perto, nos atraiu, Senhor Jesus, e nos restaurou, meu Pai, o que somos em Ti, a fim de que nós pudéssemos viver cada vez mais a Sua vida, Pai. Devolve, Deus, devolve, Senhor Jesus, o sentimento, meu Pai, que nos aproxima, que nos põe perto de Ti todos os dias, o prazer, meu Pai, de Te louvar, o prazer de cantar a Ti, o prazer de falar contigo, o prazer de ouvir a Tua voz, o prazer nas Tuas coisas. Restaura, Senhor Jesus, nosso sentimento de igreja, restaura, Senhor, nosso sentimento de corpo, nesse mundo, Pai Todo-Poderoso, de divisão, de extremos, de lutas. O Senhor nos chama, meu Pai, para juntar, mas como juntar, Senhor Jesus, as pessoas espalhadas nesse mundo, se nós muitas vezes nos comportamos como eles? O Senhor tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Pai Todo-Poderoso, daquilo que nós estamos nos tornando a cada dia, deixando com que o mundo nos influencie, nos tornando mais fracos no que diz respeito ao Teu poder. Jesus nos traz para perto, Pai, não só do fazer, mas principalmente do ser Teu filho, Pai. Abençoe, Senhor, a casa dos Teus filhos, que elas vivam, Senhor, a plenitude, meu Pai, dessa unidade, dessa paz, dessa alegria, Senhor, porque a igreja é reflexo do que somos em casa.
A igreja é reflexo, Pai Todo-Poderoso, do que nós plantamos, Senhor Jesus, no nosso dia a dia. E não poderia ser diferente, Pai. Senhor, restaura as nossas plantações, manda da tua chuva sobre elas, capacita-nos, ó Deus, unge as nossas mãos, unge os nossos olhos, a nossa boca. Senhor, nos santifica, Pai, nos purifica, Deus. Quebra, Senhor, todo o coração duro. Tira, Deus, todo medo, meu Pai, de sermos fiéis a Ti, meu Pai, não só de boca, mas com todo o nosso coração. E leva-nos, ó Deus, a conquistarmos a terra prometida. Aquela, Senhor Jesus, que ainda é vida na terra, Pai. Porque o Senhor promete prosperidade, Senhor Jesus, aqui. Abra as portas, Senhor Jesus. Multiplica as possibilidades. Abençoa, Senhor, o caminhar. Oh, Jesus, poderíamos te pedir tanto, Pai. E o Senhor teria tanto para nos dar. Mas nós queremos, Senhor Jesus, pedir somente uma coisa agora. Restaura o nosso sentimento de filho, Pai. Restaura, Pai. Restaura, Senhor Jesus, o nosso coração. Restaura, Pai. Restaura o nosso coração. Tira, Senhor Jesus, toda ferida, Pai. Tira toda amargura. Senhor Jesus, nos permita sentir, Senhor Jesus, a tua adoção. O Senhor não simplesmente quer nos dar algo. O Senhor faz com que nós sejamos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai amado. Em nome de Jesus. Nós oramos como igreja em Cristo. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.